Vamos lá então, meus queridos, dando continuidade. Nós estamos falando sobre o Instituto da Guarda, né? Então eu falei para vocês que o nosso Código Civil, ele trabalha com a guarda unilateral, a exclusiva, ao lado da guarda compartilhada. E que essa guarda compartilhada, por sua vez, passou por alterações, tá? Porque a gente teve uma primeira norma que estabelecia apenas uma guarda compartilhada jurídica, tomada de decisões conjunta, e depois passou também a ter um viés de custódia física, de aumento considerável dos períodos de convivência com os núcleos familiares materno, paterno, e aí isso leva a algumas conclusões equivocadas, inclusive aplicando-se quase que uma guarda compartilhada alternada, em que a criança ela é considerada aí como se fosse o filho mochileiro, né? Que fica aí 7 dias da semana na casa de um, 7 dias na casa do outro. Então, eu falei para vocês que a gente tem que ter um certo cuidado ao analisar demandas dessa natureza, porque a gente tem que analisar muito a questão operacional, a questão real. O que se passa realmente, né, junto àquele núcleo familiar, para saber realmente qual é o caminho mais acertado, considerando o melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Aí a gente vai ter aqui alguns outros questionamentos. Eu falei para vocês o perigo da imposição feita pelo juiz do modelo de guarda compartilhada, né? Quando o casal tem um grau de falta de diálogo, né? Na verdade, uma situação. Porque, gente, se você pega os julgados do STJ, ele fala que mesmo se o casal tem um nível, né, extremo de falta de diálogo, de discussão, mesmo assim, se a guarda compartilhada se mostrar o caminho mais interessante para a criança ou adolescente, o juiz pode impor essa guarda. Eu só me questiono a questão operacional. Por quê? Porque no menor desentendimento desse casal, o processo ele vai se avolumando de petições e aí o casal começa a questionar absolutamente tudo, né? Então volta aqui comigo. Olha o que temos aqui. A guarda será unilateral ou compartilhada. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. Né? Então, ó, guarda unilateral. A gente já sabe que o código prevê essas duas possibilidades, né? A unilateral e a compartilhada. Na guarda compartilhada, ó, guarda unilateral é atribuída a um só deles ou alguém que o substitua. E por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta, né? E o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, né? Depois, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos, ele deve ser dividido de uma forma equilibrada. Então, uns começaram a entender que essa forma equilibrada seria praticamente uma divisão matemática. Então, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada e não de forma, né, isonômica, tipo 7 dias para um, 7 para outro. Com o pai e com a mãe, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Esse dispositivo é importante. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos, que é o lar de referência, tá? Depois disso, olha esse parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º passou a dizer que a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direto ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Então, essa redação foi incluída aí com a Lei 13.058, tá? Tá dizendo o quê, gente? Que no caso de guarda unilateral, então imagina, a guarda é do pai, eu sou a mãe. Então eu posso fiscalizar, eu vou ter o direito de convivência, né? Uma regulamentação dessa convivência, que antigamente a gente chamava de regulamentação de visitas, tá? E aí o que acontece? Eu posso fiscalizar, inclusive exigir uma prestação de contas. Porque se eu tô pagando pensão alimentícia, tá? E esse dispositivo tá falando de guarda unilateral. Então eu pago pensão, mas eu percebo que meu filho tá com problemas de nutrição, problemas de saúde, não tá indo ao médico, a escola que a gente combinou não é aquela que a gente combinou, porque ele tá numa escola de menor qualidade, menos qualidade. Então o quê? Focada no melhor interesse da criança ou do adolescente,
tá? Não tem nada a ver aqui com preparar o solo para uma ação revisional de alimentos, picuinhas do casal, mas eu tô preocupada realmente com a malversação desses valores, tá? Se não tá indo pro meu filho, tá indo para outra pessoa. Então, com base nessa expressão, houve uma mudança na jurisprudência do STJ, tá? Sobre o cabimento ou não da ação de exigir contas. Antigamente falava-se prestação de contas. No CPC atual, a gente muda a nomenclatura para ação de exigir contas, tá? E aí, gente, é um furdunço. Pode vir aqui comigo. Então, ó, eu coloquei aqui. Cabe ação de prestação de contas hoje, ação de exigir contas, em face da genitora que administra os alimentos recebidos pelo filho, em caso de pensão alimentícia, tá? Aí eu coloquei aqui, gente, esse julgado é de 2019. Ele começa dizendo assim: a ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é via inadequada para fiscalização do uso de recursos transmitidos ao alimentando por não gerar crédito em seu favor e não representar uma utilidade jurídica. Então, a ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é via inadequada. O alimentante, ele não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando, porque uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução probatória. Então, gente, durante muito tempo o entendimento do STJ foi esse, porque quando você estuda a ação de exigir contas, normalmente a pessoa ela está desconfiada da gestão de alguém. Normalmente envolve a administração de patrimônio alheio. Então, por exemplo, eu entro com a ação de exigir contas contra o meu banco, tá? Porque eu percebo aqui nos extratos descontos indevidos, a adesão a determinados programas que eu nunca aderi. Então, eu acho que o pessoal tá, né, administrando mal o meu patrimônio. Então, eu entro. Qual é a finalidade principal de uma ação de exigir contas? Eu, sinceramente, já estou duvidando da gestão desse patrimônio. Então, eu entro com essa ação, o procedimento ele é bifásico, né? São duas fases, a ação de exigir contas. Na primeira fase, o juiz analisa se o réu tem ou não a obrigação, tá? E na segunda etapa, ele vai determinar, né, uma vez apresentadas as contas, se o juiz reconhecer que o sujeito tem legitimidade, vai mandar apresentar, e aí o juiz vai julgar as contas. Normalmente vai fazer uma perícia contábil e vai ver se existe algum saldo a favor de alguém. Então, assim, gente, a natureza, ela é condenatória, tanto na primeira fase como na segunda. Na primeira, eu quero que o juiz condene ele a apresentar as contas. Na segunda, eu quero que o juiz condene a pagar eventual saldo, né, a meu favor. Então, isso não tem sentido quando se trata de alimentos. Porque a ideia é, quando eu pago alimentos pro meu filho, o dinheiro já é dele, já deixa de ser meu. Então, assim, não é uma malversação do meu patrimônio mais. Tá? Então, assim, nesse sentido, não tem, né, lógica você permitir a ação de exigir contas. Então, em tese, né, quando eu pago a pensão é do meu filho. Não, o patrimônio já não é meu. E outra, se a gente descobre que existe uma malversação, realmente, eu não tenho como pedir esses alimentos de volta. Ah, condeno, né? Como tá indo para outra pessoa, quero que restitua. Pela característica básica dos alimentos, da irrepetibilidade. Então, assim, gente, uma incógnita, né? E aí vem esses questionamentos aí na nossa cabeça. Raquel, mas e aí, como é que fica? Durante muito tempo, então, a STJ falou, olha, esse caminho processual não é o caminho correto, tá? Não tem nada a ver, ação de prestação de contas. Só que aí, gente, alguém suscitou exatamente esse aqui, ó, exatamente o parágrafo 5º do artigo 1583, dizendo, olha, mas aqui no código diz que em caso de guarda unilateral, eu posso exigir a prestação de contas. E aí a coisa começou a mudar. No informativo 673 do STJ, tá? Esse primeiro julgado aqui é esse do Rio Grande do Sul, esse RESP 1.814.639, tá? E ele deixa claro, gente, perceba, eu particularmente entendo que você poderia entrar com uma ação, gente, tá? Pelo procedimento comum, uma ação de fiscalização, tá? Agora, entendo eu, como alguns votos aqui até mesmo vencidos, que o caminho da ação de exigir contas não é o caminho correto processual. Justamente por essa questão da legitimidade, tá? Essa questão da irrepetibilidade, porque a ação de exigir contas serve para isso. Ele tem ou não tem obrigação de prestar as contas? Então, apresente e vamos julgar. Se tiver saldo, você vai ter que pagar. Então, eu teria aí uma decisão na primeira fase e uma decisão na segunda fase. Ambas de natureza de cunho condenatório. Então, entendo que isso não tem realmente, né, cabimento numa perspectiva de ação de alimentos, tá?
E aí o povo, né, gente, ao invés de analisar esse julgado, que foi o leading case, que é um caso específico, que realmente a criança tinha necessidades especiais, o pai estava vendo, né, a criança muito mal cuidada. Então, ele deixou muito claro, o pai, nesse caso específico, que a preocupação dele não era assim, a mulher está gastando meu dinheiro, né? Não era aquela hipocrisia de sempre. Era, olha, meu filho tá mal cuidado, eu tô preocupado com a saúde do meu filho, com o bem-estar do meu filho. Então, o advogado aqui, ele foi muito inteligente, porque ele focou na questão do melhor interesse da criança ou do adolescente. Dizendo, olha, minha preocupação aqui não é se a pessoa tá gastando, fazendo procedimento estético com o meu dinheiro, se a pessoa tá indo pro bar beber com o meu dinheiro, não. Eu tô preocupado com meu filho, porque eu tô sentindo que ele tá mal cuidado, a saúde dele também requer, né, cuidados especiais. Então, isso ficou muito evidente. Essa questão do melhor interesse da criança ou do adolescente, tá? Então, por isso que nesse caso específico, o STJ o quê? Falou, realmente cabe. Só que aí, cabe a ação de exigir contas, sim, tá? Esse pai que não detém a guarda tem legitimidade. Vocês vão encontrar um julgado aqui no material em que o STJ diz que em caso de guarda compartilhada não cabe. Então, porque aquele dispositivo do Código Civil, que é o 1583, parágrafo 5º, né? Ele fala sobre caso de guarda unilateral. Então, o STJ já falou, olha, em caso de guarda compartilhada não cabe. A gente tem que fazer uma interpretação um pouco mais restrita, tá? Então, o que acontece? Esse julgado foi bem excepcional. O STJ tem se manifestado. Eu vou colocar uma série de julgados, porque, gente, tem uma brigazinha aí da terceira turma com a quarta turma. Já há julgados dizendo que não cabe. Há julgados dizendo não cabe. Mas não pode ser para briga, não pode ser um palco para o casal continuar a brigar por picuinhas ou preparação de futuras revisionais de alimentos. Então, aqui você tem que deixar muito claro que a preocupação é com o melhor interesse, né, da criança ou do adolescente, tá? Então, aqui, ó, esse trecho ele é bem conhecidinho, que é o 9.1 aqui. O que justifica o legítimo interesse processual? Então, repito, o que justifica o legítimo interesse processual em ação dessa natureza é só e exclusivamente a finalidade protetiva da criança ou do adolescente beneficiário dos alimentos, diante da sua possível malversação e não o eventual acertamento de contas, perseguições ou picuinhas com o guardião, devendo ela ser dosada, ficando vedada a possibilidade de apuração de créditos ou preparação de revisional, pois os alimentos são irrepetíveis. Então, assim, ele admite em caráter excepcional, sempre focado no melhor interesse da criança ou do adolescente, mas aí não tem... É uma ação de exigir contas, gente, diferenciada. Porque mesmo reconhecendo a legitimidade desse pai, não guardião, né, mesmo havendo a configuração dessa malversação, eu não posso ter o que? A condenação a pagar o que não foi gasto com o filho. Então, não é por causa da irrepetibilidade. Então, isso aqui poderia ser motivo, inclusive, para uma alteração de guarda. Você não está sabendo cuidar, então vamos passar a guarda para o outro, né? Porque certamente o outro consegue. Entende? É nesse contexto. Eu, gente, vou dar minha opinião pessoal. Acho isso aqui processualmente falando, acho que é um desvio de finalidade. A ação de exigir contas tem conteúdo condenatório, sim, tá? Então, entendo eu que deveria ser uma outra ação qualquer pelo procedimento comum e não utilizar esse procedimento especial que está previsto aí no nosso CPC, tá bom? Mas aí eu vou mostrar para vocês também, pode vir aqui, ó, informações complementares. Nesse julgado, que foi o nosso leading case, teve voto vencido, tá? Dizendo, o alimentante tem direito à fiscalização de contas, mas ele não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando pelo procedimento especial previsto no 550 do CPC. Isso porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discutir o montante em juízo com ampla instrução probatória. E aí, beleza, tivemos esse primeiro julgado, tá? E aí eu fui colocando aqui, gente, ó, o caso de guarda compartilhada, tá? Então, no caso da guarda compartilhada, ó, nesse contexto, a pretensão formulada na inicial não se enquadra na hipótese prevista no parágrafo 5º do 1583, revelando-se, portanto, manifesta a carência da ação de exigir contas ante a inadequação da via eleita. Julgado de 2021. E aí vocês vão encontrando, ó, outros julgados de 2021, falando sobre o 1583, parágrafo 5º, tá? Esse aqui, gente, da quarta turma, tá? Esse julgado aqui, gente, deixa eu olhar aqui, ó. Cadê? Ó, a ação de exigir contas, item 6. Propicia que os valores alimentares sejam melhor conduzidos
bem como previne intenções maliciosas de desvio dessas importâncias para finalidades totalmente alheias àquelas da pessoa a qual devem ser destinadas, encartando também um caráter de educação do administrador para conduzir corretamente os negócios dos filhos menores, não se deixando o monopólio do poder de gerência desses valores nas mãos do ascendente guardião. O juízo de piso exerce importante papel na condução da prestação de contas em sede de alimentos, pois, estando mais próximo das partes, ele pode proceder a um minucioso exame das condições peculiares do caso concreto, de forma a aferir a real pretensão de proteção dos interesses dos menores, repelindo seu manejo como meio de imissão, né, na vida alheia, motivado pelo rancor afetivo que subjaz no íntimo do alimentante. O objetivo princípio da prestação de contas é o exercício do direito e dever de fiscalização, com vistas a, havendo sinais de mau uso dos recursos pagos a título de alimentos ao filho menor, apurar sua efetiva ocorrência, o que, se demonstrado, pode dar asa a um futuro processo para suspensão e extinção do poder familiar do ascendente guardião, né? Então, aqui, ó, há julgados da quarta turma, ó, nesse caso aqui, eu peguei um trecho específico, né, dessa ementa. Entende mencionar o não cabimento da ação de prestação de contas em alimentos pagos a ex-cônjuge e ex-companheiros ou a filho maior, por constituir uma ingerência econômica indevida na vida dos alimentados, que são livres e independentes para o gerenciamento dos valores. Então, foi uma informação complementar porque, embora o julgado diga que cabe a ação, é no interesse da criança e do adolescente, ou seja, alimentos que decorrem do poder familiar. Se for alimentos para filho maior, baseado na relação de parentesco ou entre cônjuges e companheiros, já não caberia, tá? Importante isso. Depois, agora começa o problema, gente, né? O ministro Vilas Boas Cueva, dizendo a ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é via inadequada para fiscalização do uso de recursos transmitidos ao alimentando por não gerar crédito em seu favor e não representar utilidade jurídica. Então, a gente observa muitos julgados da terceira turma, né? A quarta turma, ela é bem receptiva em relação à ação de exigir contas relacionado com alimentos, e a terceira turma não. Então, eu coloquei aqui outro julgado da terceira turma, do ministro Vilas Boas Cueva também, tá? A ação de prestação de contas é via inadequada, né? Depois, um julgado aqui, também da terceira turma, ministra Nancy Andrighi, né? Aqui, a jurisprudência no sentido de aquele que presta alimentos não detém interesse processual para ajuizar essa ação, tá? Julgado de 2021. Depois, julgado aqui da terceira turma de novo, o que justifica. Esse aqui é um entendimento que é importante eu colocar para vocês, que é 2022, e apesar de ser da terceira turma, que normalmente nega, ela permite, né, dizendo o que justifica o legítimo interesse processual em ação dessa natureza é só e exclusivamente a finalidade protetiva da criança ou do adolescente beneficiário dos alimentos diante da sua possível malversação e não eventual acertamento de contas, perseguições ou picuinhas com o guardião, devendo ela ser dosada, ficando vedada a possibilidade de apuração de créditos ou preparação de revisional, que é o mesmo trecho que a gente viu lá atrás, né? Depois, só para vocês entenderem, houve uma mudança de entendimento, tá? No STJ, ele passou a exigir com ressalvas, ele passou a permitir, a ação de exigir contas, tá? Relacionada à malversação dos alimentos. Há uma discussão, sim, há uma divergência entre a terceira e a quarta turma, mas a grande questão aqui, gente, é que quando se permite, você sempre tem que colocar como foco o melhor interesse da criança ou do adolescente, tá bom? Volta. Depois aqui, a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser onde você pode requerer essa guarda, decretada pelo juiz, tá? A grande questão aqui, gente, só não existirá essa guarda compartilhada, tá? Ela só não vai ser aplicada quando um dos genitores falar que não quer ou quando ficar demonstrado que um deles não tem condições de exercer essa guarda, tá? Isso tem que ficar demonstrado, isso tem que ficar comprovado. Então, essa é a nossa realidade atual, tá? O juiz, ele pode, percebendo que ambos têm condições de exercer a guarda, ele pode impor a guarda compartilhada, né? Entendendo que ela é a melhor, o código diz que sim. Como eu disse e ressalto para vocês, tem que ser uma análise muito casuística, tá? Então, aqui, temos aqui que ela pode ser requerida por consenso pelo pai e pela mãe ou por qualquer deles em ação autônoma de separação, de divórcio, de solução de união estável, medida cautelar.
Pode ser também decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessária ao convívio deste com o pai e com a mãe, tá? Então tem essa questão do juiz estabelecer essa guarda, né, compartilhada. E aí temos aqui outros dispositivos legais, vocês vão ler isso aqui depois, tá? Tudo aqui falando um pouquinho sobre essa questão da guarda, né? STJ, guarda compartilhada, residência dos genitores em cidades diferentes. STJ permitiu, tá? Aqui, ó, olha o item 7. No item 7 nós temos aqui, é admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os genitores residem em cidades, estados ou até mesmo países diferentes, máxime tendo em vista que com o avanço tecnológico é plenamente possível que à distância os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca dos filhos, né? Então aqui, ó, ele fala principalmente em virtude do avanço tecnológico, que permite os contatos diários, né, por meio de Zoom, plataformas digitais. Então, isso não impediria, apesar de você não ter o contato físico, não impediria de você participar ativamente da vida do outro, né? Então, volta aqui comigo. Residência dos genitores em cidades diferentes. Esse julgado aqui também, ó, pretensão de estabelecimento de guarda compartilhada, desatendimento do melhor interesse do infante, impossibilidade de revisão na via do recurso. Então, aqui, ó, situação excepcional que no caso dos autos não recomenda a guarda compartilhada, pois as animosidades e a beligerância entre os genitores evidenciam que o compartilhamento não viria para o bem do desenvolvimento sadio da filha, mas como incentivo às desavenças, tornando ainda mais conturbado o ambiente em que inserida a menor. Então, nesse caso específico aqui, ó, essa corte tem por premissa que a guarda compartilhada é a regra e um ideal a ser buscado em prol do bem-estar. Prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Nesse caso, isso não ficou comprovado, né? Ó, a ação de guarda movida pelo recorrente contra a recorrida, pretendendo permanecer com a guarda unilateral da filha, nascida em dezembro, Parará, à época com aproximadamente 2 anos. Guarda unilateral da criança mantida em favor da mãe, pela sentença e pelo acórdão, em face dos fatos e elementos de prova colhidos nos autos, concedendo-se ao pai o direito de visita. Controvérsia devolvida ao conhecimento da corte em torno do estabelecimento da guarda compartilhada, né, em relação à filha do casal. E aí, entendeu-se que nesse caso deveria ser mantida a guarda unilateral, ok? Depois, guarda compartilhada, obrigatoriedade, relação harmoniosa entre os genitores, desnecessidade. Então, olha que interessante. Não bastasse ser dispensável para a fixação da guarda compartilhada a existência de uma relação harmoniosa entre os genitores, é imperioso concluir que na espécie há uma relação minimamente razoável entre eles, inclusive com acordo acerca do regime de convivência, inexistindo qualquer situação excepcional apta a afastar a presunção de que essa espécie de guarda é a que melhor atende aos os superiores interesses do filho, garantindo sua proteção integral. A ministra Nancy Andrighi, é um julgado aqui de 2021, ela realmente já se posicionou quanto a isso, dizendo que mesmo quando há uma beligerância, mesmo quando é conturbado, a guarda compartilhada deveria ser, né, a melhor opção, deveria ser fixada. Eu particularmente entendo diferente, gente. Quando o grau, né, de beligerância é muito grande, e aí realmente tem algumas situações que envolvem até a violência doméstica, entendo eu que a gente tem que fazer uma análise muito prudente do caso, com a ajuda, na medida do possível, das provas dos autos, né, psicossocial forense, ficar bem atento a todo e qualquer, né, sinal, para saber o que, gente, o que realmente é melhor para a criança e para o adolescente, tá? Porque entendo eu que quando o casal não tem o mínimo de diálogo, você impor uma guarda compartilhada é você abrir um processo ali que vai ficar com peticionamentos constantes, com tudo quanto é tipo de questão para o juiz resolver. Por quê? Porque o casal não tem diálogo, porque o casal não chega a nenhum acordo em relação ao filho, tá? Coloquei para vocês aqui os principais enunciados das jornadas de direito civil, tá? Sobre esse tema, é importante fazer a leitura, tá? Alguns julgados também, muito importantes. Vocês vão ver pelas datas uma evolução, né, de algumas posições que são alteradas ao longo do tempo. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Gente, a questão da guarda alternada, olha que loucura.
Guarda alternada. Embora a doutrina e a jurisprudência tenham alguma resistência em deferir um pedido de guarda alternada, alegando que o modelo acarreta a instabilidade ou equilíbrio psicológico da criança, no caso, essa modalidade de guarda é a que vem atendendo ao melhor interesse do menor, como insiste a embargante, estando adaptado e tranquilo nessa rotina. Então, tem aqui os julgados que falam sobre guarda alternada, esse aqui em especial, né? Guarda compartilhada, residência habitual na casa da mãe, circunstância fática que impede convivência alternada. Então, é um julgado que tenta explicar um pouco dessa diferença entre a guarda alternada e a guarda compartilhada, né? Outro julgado aqui também do TJDFT, direito de família, deixa eu ver aqui, melhor interesse da criança, guarda alternada e compartilhada. Então, aqui eles misturam, né? A gente compartilha a tomada de decisões, mas a parte física, a custódia física, a gente alterna. Então, o que acontece, gente, é que alguns juízes fazem isso. Eles misturam, eles criam uma figura híbrida entre guarda compartilhada e guarda alternada. Tá? Mas percebam, há determinadas decisões que estão aplicando esse modelo, tá? Embora o código fale apenas da guarda unilateral e da guarda compartilhada, né? Volta aqui, é importante ler os julgados, portanto. Temos também uma outra forma de acolhimento de crianças e adolescentes, que é o programa de apadrinhamento, tá? Previsto aí na Lei 13.509 de 2017. Decorre de instrumento escrito ou verbal. O beneficiário, regra geral, criança ou adolescente em instituição ou abrigo, né? Pelo programa de acolhimento institucional ou familiar. Lembra que é preferível o acolhimento familiar do que o acolhimento institucional. Então, esses padrinhos, eles vão auxiliar, né? Às vezes a pessoa tá o quê, gente? Tá numa determinada instituição, o padrinho, ele pode visitar, ele pode contribuir materialmente, mas ele não pode estar inscrito nos cadastros de adoção. É só para fins de apadrinhamento mesmo, tá? Volta aqui comigo. Então, essa parte do apadrinhamento, a gente tem aí o artigo 19b. Podem ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento, tá? Pessoas jurídicas também podem apadrinhar a criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. E aí, os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude, a VIGE, poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil, né? A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar podem participar de programa de apadrinhamento. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Certo? Que mais aqui, gente? Aí temos os demais dispositivos legais do Código falando sobre o poder familiar. Porque a gente fez um recorte aqui no meio do nosso estudo de poder familiar para falar da guarda, né? Raquel, mas e aí? Eu sei que você falou essa questão de exigir do seu filho respeito, né? Poder exigir do filho trabalhos que não sejam de exploração, trabalhos que sejam condizentes com a sua idade. A gente viu que a questão não só acolhimento, né? Eu tenho que prover a educação, o sustento do meu filho. E aí também o pai e a mãe que exercem efetivamente o poder familiar, eles também têm alguns direitos, como o usufruto legal dos bens dos filhos, né? Os frutos dos bens que pertencem aos filhos. Então, aqui o código vem dizendo, o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, eles são o quê? Usufrutuários dos bens dos filhos. Gente, não interessa quem é o guardião, se a guarda é unilateral, tá? Então, assim, ambos os pais, porque são eles que exercem o poder familiar, eles têm o direito de usufruto legal dos bens dos filhos. E também têm direito a administrar os bens dos filhos menores sob sua autoridade. Então, aqui, eu lembro que o professor Carlos Elias, ele fala que se um determinado bem produz frutos, por exemplo, o filho tem um imóvel que é alugado. Então, esses frutos podem ser utilizados pelos pais? Sim. Mesmo que a guarda seja unilateral de um deles. O outro também tem direito. Porque o poder familiar, lembra, gente, é de ambos os pais. É aquela mesma ideia da aula de responsabilidade civil. Quando, né, os pais são também responsáveis pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, sob sua companhia. Então, quem responde? Não interessa se naquele momento a guarda estava com a guarda é unilateral, é compartilhada. Na verdade, o quê? A responsabilidade civil é de ambos os pais, enquanto no exercício do poder familiar.
tá? Que seria a perspectiva ali do artigo 932, inciso 1º. Volta comigo. Então, eu teria aqui o 932, inciso 1º do Código Civil. Isso aqui é um tópico de responsabilidade civil, tá? Compete aos pais e, na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos, que são os institutos da representação e da assistência, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens. Havendo divergência, procurar o quê, gente? O juiz, né? Não podem, então assim, Raquel, os pais, então, enquanto estão no exercício do poder familiar, são usufrutuários. Esse aqui é um usufruto automático, usufruto legal. E também eles têm o poder de administrar os bens dos filhos. Raquel, mas administrar quer dizer que pode vender? Será que pode doar? Será que pode dar o bem em garantia, em hipoteca, por exemplo? Aí a gente vai encontrar também as limitações, tá? Aqui, ó. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis. Os imóveis, né? Então, ó, não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos. Então, há uma restrição. Ele tá falando em relação a bens imóveis, tá? Nem contrair, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, só que aí o que, gente? Eu preciso de autorização do juiz, sob pena do ato ser considerado nulo, nulidade absoluta. Podem pleitear essa declaração de nulidade dos atos previstos os próprios filhos, os herdeiros, o representante legal ou o Ministério Público, embora não esteja no rol aqui do parágrafo único, tá? O que mais? Coloquei um julgado aqui. Olha que interessante, gente. Nesse caso aqui, foi uma ação de prestação de contas, demanda ajuizada pelo filho em desfavor da mãe. Aqui já muda de figura, gente. Por quê? Porque enquanto eu sou menor, quem administra meu patrimônio são os meus pais. E aí, imagina que eu alcance a maioridade e perceba que houve uma má gestão. Será que eu poderia entrar com a prestação de contas? Nesse caso, sim. Eles são administradores do patrimônio alheio, eles têm o direito lá ao usufruto. Se eu tenho motivos para dizer que houve, né, que extrapolaram esses poderes, nesse caso cabe a ação de prestação de contas. Olha que interessante, né? Volta aqui, entre os pais e os filhos, né? Sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do MP, o juiz lhe dará um curador especial, que é a previsão do artigo 72. Eu coloquei aqui o artigo 9º do Código Antigo, tá? Esse aqui é o de 73, e a redação do novo CPC. A figura do curador especial, curador para o processo. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais. O que está fora? Os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes dele ser reconhecido. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos, tá? Os bens deixados ou doados ao filho sobre a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, há uma cláusula de restrição, né, de incomunicabilidade. Os bens que aos filhos couberem na herança, os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos, naqueles casos que envolvem indignidade, deserdação, né? Porque aí o filho acaba recebendo por representação e o pai não pode administrar nem ter acesso a esses bens, de maneira alguma, tá? Então, assim, gente, é basicamente um trabalho de administração. Em contrapartida, eu tenho direito ao usufruto, né, dos bens do meu filho, tá? Usufruto legal. E aí a gente viu que há uma limitação na atividade que é desempenhada aí, há uma limitação na atividade que é desempenhada pelos pais, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a parte ruim. Raquel, quando é que se dá a extinção do poder familiar? A suspensão, a destituição, que é punitiva, tá? Então, volta. Extinção. Aqui a gente tratou, só lembrando, a gente tratou do usufruto dos bens dos filhos, da administração, essa parte de alienar ou gravar de ônus real os imóveis só com autorização judicial, e aí eu tenho que demonstrar a necessidade e também o evidente interesse para a prole, né, sob pena de nulidade absoluta. Depois, alguns bens que são excluídos do usufruto e da administração dos pais, tá? Eu destaquei aqui também o artigo 932.1,
no tocante à responsabilidade civil dos pais, né, no exercício do poder familiar, que decorre aí de danos provocados pelo filho menor, né? E, por fim, a extinção. Extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, ok? Pela emancipação, pela maioridade, pela adoção e por decisão judicial. Aqui é o momento de se falar de destituição. Gente, o pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece uma união estável, ele não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, o direito que ele tem ao poder familiar, exercendo sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Igual preceito ao estabelecido nesse artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiro que se casa ou estabelece uma união. Né? Então, gente, lembra, relação conjugal, convivencial, ela é diferente da relação paterno-filial, tá bom? Depois, suspensão do poder familiar. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o MP, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até mesmo suspendendo o poder familiar quando convier. Né? Então, assim, a gente é um caso de suspensão. Abuso de direito, abuso de autoridade, da autoridade parental. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, ou seja, sentença transitada em julgado, em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Então aqui, ó, gente, são casos de suspensão. Suspende-se o poder familiar. Tá? Gente, quando tem a suspensão, os pais continuam sendo obrigados a pagar alimentos e tudo mais. Tá? Então, assim, quando há um abuso da autoridade parental, em casos de alienação parental também, que não tá aqui, mas tá na lei específica, olha lá, o juiz ele pode declarar a suspensão da autoridade parental em caso de abuso moral ou emocional, que é nos termos da lei 12.318, que trata da alienação parental. Tá? Então, ó, suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe, também condenados por sentença irrecorrível em crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Tá? Isso é suspensão. Raquel, e como é que fica essa questão da destituição do poder familiar? Como é que fica? Gente, olha aqui. Perderá por ato judicial o poder familiar. Perde o pai ou a mãe que... Aqui, gente, é uma sanção, é uma punição civil, tá? Esse processo ele tramita na vara da infância e da juventude, né? Na VIGE. E aí, você vai ser destituído do poder familiar. Mas aí, a Raquel continua obrigada a pagar alimentos? Claro. A questão da herança vai interferir? Não. Ele não deixa de ser filho. Mas eu não tenho mais o poder, a autoridade parental sobre ele, tá? Então, quais são os casos? Esse dispositivo ele tem sido cobrado com uma certa frequência porque ele passou por algumas alterações, inclusive alterações que foram, que estão interligadas com a Lei Maria da Penha, tá? Então, aqui, perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Esse aqui é complicado porque é uma cláusula muito aberta, né? Depois, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo anterior. 5, acrescentado em 2017, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Isso faz com que o sujeito também seja destituído do poder familiar, tá? Aqui eu coloquei um julgadozinho também de 2018, tá? Nos casos de adoção à brasileira. E perderá também, por ato judicial, o poder familiar aquele que, aqui já é uma alteração de 2018, praticar contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito a pena de reclusão. Quando também o pai, né, ou a mãe pratica contra o filho ou filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual. Então, é claro, se o pai, gente, pratica, o pai, por exemplo, ele pratica um ato dessa natureza contra o próprio filho, e aqui diz, né, ou outro descendente, ou contra o outro que exerce o poder familiar, ele também vai ser destituído do poder familiar, tá?
Então aqui, ó, volta pra mim. O que mais? Aqui eu coloquei alguns detalhes da parte processual, que trata da suspensão e destituição do poder familiar, né? Que nós temos aí a vara da infância e da juventude. E a intervenção também obrigatória do Ministério Público nessas demandas por envolver interesse de incapaz, né? Então, assim, gente, percebam que o poder familiar, ele tem as suas peculiaridades, ele tem o desdobramento, principalmente daquela parte lá que está relacionado com a guarda, né? E aí eu deixei um espaço para a gente discutir a alienação parental, né? Nós temos aqui, gente, essa lei, que é a Lei 12.318 de 2010. Eu coloquei para vocês aqui, eu acho que se vocês conseguirem clicar aqui nesse material, vocês já vão entrar nesse documentário que tá no YouTube, que se chama A Morte Inventada. Gente, eu super recomendo, porque hoje a gente vive o auge, todo mundo fala de alienação parental, a implantação de falsas memórias, né? A gente sabe que a alienação parental, ela não é exercida apenas pelos pais em relação ao filho, pode ser também o quê, gente? Pelos avós, pelos tios, por alguém que tenha contato, os próprios padrinhos. Então, aquele vizinho que tem contato, que tem uma certa... Ele tem a confiança da criança ou do adolescente. Então, é o núcleo, né? São as pessoas que cercam a criança ou adolescente. Então, a alienação parental, ela é mais configurada quando o casal se separa, quando há a dissolução dos vínculos conjugais convivenciais. Mas ela pode começar a existir quando os pais ainda estão juntos. Que aí você faz uma campanha, às vezes está no seu subconsciente, seu inconsciente, e você começa a fazer uma campanha, gente, né, denegrindo a imagem do outro. Né? Que seu pai não presta, seu pai não vale nada, seu pai abandonou a gente. Olha bem, seu pai abandonou a gente. Muitas vezes o casal dissolveu, né? O marido saiu de casa, e aí a mulher tá sentida, e aí ela diz, olha, seu pai abandonou a gente. E aí, às vezes, aquele pai tá desesperado, buscando medidas judiciais para ver o filho, e a mãe impedindo, né? Então, assim, gente, você tem níveis de alienação parental, né? E não há como negar que se trata de um mal social hoje, tá? Muitos entendem, inclusive, pela penalização criminal, né? De que fosse tipificado como crime, porque, realmente, gente, a alienação parental, ela compromete o desenvolvimento do sujeito, né? Então, ele vai ter ali uma série de problemas no futuro, problemas, inclusive, normalmente a pessoa que sofre alienação parental, ela vai ter aquela questão do... a dificuldade em relacionamentos futuros, afetivos, né? Essa ideia sempre do abandono, ela vai ser mais tendenciosa à depressão, ao suicídio. Então, é algo que a gente tem que apurar realmente, por isso que eu falei da necessidade de especialistas nessa área, porque muitas vezes numa ação de guarda, numa ação de regulamentação de convivência, de visitas, um pai ou a mãe pede para que seja apurado isso, que seja declarado, e aí a gente tem algumas reprimendas previstas na lei que trata da alienação parental, né? Então pode ser que essa alienação parental ela implique na inversão da guarda da criança, né? Ela saia de uma guarda unilateral para compartilhada, ou ela saia da mãe para o pai, do pai para a mãe, tá? Então tudo isso tem que ser analisado no caso concreto. Esse documentário para mim ele é antigo, tá, gente? Ele é fantástico, porque ele é um documentário que tem psicólogo falando, tem juíza falando, tem vítimas, né? Crianças e adolescentes que cresceram, os pais que sofreram, né, essa alienação parental. Então, assim, ele é um documentário bem enriquecedor. Para quem, né, pretende, para quem vai ter que passar algum momento por essa parte aí de família, tá? Então, aqui, ó, eu deixei aqui o documentário, mas vou passar aqui, ó. Aí eu coloquei, gente, essa lei, ela dispõe sobre alienação parental. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause, né, prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Realizar uma campanha de desqualificação do outro, da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência, a parte das visitas. E lembrem-se, até o professor Rolf Madaleno,
acho que é o Rolf Madaleno mesmo, que ele diz o seguinte, que há a possibilidade, gente, por exemplo, quando tem a regulamentação da convivência, as visitas, quando eu começo a ter muita dificuldade, no dia da minha visita, a criança não quer ir, né? Cria toda uma situação e o pai, muitas vezes, ele não quer chamar a polícia para fazer cumprir a ordem judicial. Ele prefere não levar, para não causar mais transtornos ainda para a criança. Né? Mas o que, gente? Quando você começa a perceber que um dos genitores está dificultando a convivência com o outro, o juiz pode fixar as astraintes, as multas, tá? E aí lembra que eu falei pra vocês, há quem defenda também que quando tá fixado no papel que a guarda é da mãe, que o pai tem que buscar, o pai tem que buscar, gente. Então, sob pena do juiz também fixar a multa. Eu, particularmente, super defendo isso, tá? Porque assim, gente, dá acesso que é de César. O poder familiar, meu Deus, não é de ambos os pais? Gente, quem pariu lá o Mateus que balança, né? Então, assim, se você é pai, tá? Se vira, tá? Você tem que ter, gente, convívio com seu filho. Então, e assim, gente, os casos são sempre muito delicados, né? Porque essa parte de alienação parental, gente, ela é complicada porque a criança, ela sente o impacto da separação. Eu já acompanhei alguns casais que a criança, ela mesmo sendo muito novinha, ela às vezes vê muita mãe chorando, né? A mãe separou, sentida. Às vezes, gente, né? Não teve, assim, teve traição ou não teve, ou simplesmente o amor acabou, enfim. Qual foi a motivação? Mas a criança, ela sente o sofrimento da mãe. E ela meio que toma as dores. Por isso que essas crianças também, normalmente quando você tem separação, divórcio, as crianças acabam passando também, ou deveriam passar, por um tratamento psicológico, por um acompanhamento. Para que elas entendam que a relação pai e mãe, né, a relação marido e mulher, não pertence a ela. Ela não tem que assumir um partido, né? Ela tem que viver a relação dela, paterno-filial. E isso, gente, é complicado. Então, às vezes, a criança, ela dá o chilique dela, porque eu já tive casos práticos, tá? Em que o casal separou, o pai era muito ausente antes, e aí o pai começou a ficar mais presente depois da separação. E aí, só que as crianças, né, a mãe se mudou para um apartamento, as crianças tinham o quartinho delas, tudo novidade. E quando elas iam para casa do pai, ficavam muito com os avós. Não tinha aquela estrutura que tinha na casa da mãe. Então a mãe era sempre muito participativa, brinca com as crianças, faz atividades com elas. E o pai normalmente coloca, né, com os avós, ou às vezes quer fazer alguns eventos caros, mas não é muito presente. E a criança sente isso, né? Até a questão, gente, de cozinhar. Ah, quando a gente tá com a mamãe cozinha, faz a nossa comidinha. Quando vai pra casa do papai é tudo, né, iFood. Aí você vê que não tem aquele caráter intimista. Gente, as crianças sentem isso. E às vezes a criança dá um chilique federal pra não ir, chora, né? E aí o que, gente? Normalmente, os psicólogos dizem assim, que quando a criança é pequena, manda ir. Ela vai chorar no início, mas depois vai passar. É claro, quando você começa a perceber que tá uma coisa fora do controle, você tem que ficar de olho. Será que tá acontecendo alguma coisa onde ele está? Principalmente quando o outro tem uma nova relação. Tem que ficar de olho, né? Até porque na mídia aí, salta aos nossos olhos situações muito tristes, né? De padrastos que assassinam, né? O pai se junta à madrasta, a mãe se junta ao padrasto, pra poder o quê, gente? Matar o menino. Então, assim, a gente tem que ficar de olho. Até que ponto, né? Por isso a necessidade do acompanhamento psicológico, mesmo sendo muito pequenininho, né? Isso vai, gente, vai causar impactos na escola, na realidade escolar da criança. Tudo vai ter sinais, né? Quando tem situações de crime, realmente de abuso, toda a rede de apoio ela vai perceber o comportamento da criança mudando. Então, é preciso saber essa diferença, porque às vezes a criança ela tá só naquela fase da adaptação, que para ela também é difícil, ela é uma criança, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Nessa questão da alienação parental, né? Sempre conversar nas audiências, quando for possível, com os casais, né? Que eles poupem ao máximo as crianças, né? Que não fica naquele leve trás, que realmente tente manter uma situação, o quê, gente? Uma situação de paz, que eu sei que na prática não é tão simples assim. Mas aí tem que ter realmente uma cooperação, né? Então, às vezes, gente, no dia da visita do pai, a mãe fala assim, ó, se você não for, fala pro papai que você não quer ir. Se você não for com o papai, eu levo você naquele parque de diversões que você adora. Eu te dou aquele presente que você queria ganhar. Gente, isso é um ato de alienação parental. Eu tô tentando evitar o convívio, porque qual que é a estratégia? Eu vou diminuindo cada vez mais, mirrando o contato dele com o filho, né? O alienador aqui, ele quer cada vez diminuir esse contato. E chega um ponto, gente, que a criança ela simplesmente esquece que o outro existe.
E isso é mais fácil de acontecer quando a criança ela tem uma idade menor, né? Ela não tem muita percepção de tempo, então, como eu disse para vocês, pouco tempo longe daquela figura, ela esquece. Então, esse aqui, gente, é o desiderato, é o objetivo do alienador, né? Então, volta. Aqui eu coloquei, né? Dificultar a convivência, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive informação médica, escolar, alteração de endereço. Inclusive a escola, por mais que tenha um contrato lá estabelecendo, gente, quem é o responsável financeiro, tá? Ah, o responsável financeiro é a mãe. Quero nem saber. Eu sou pai, eu quero saber das reuniões, quero que me coloque no grupo do WhatsApp da escola, eu quero participar. E a escola não pode o quê, gente? Se opor, sob pena dela ser multada, tá? Depois, apresentar uma falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra os avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. É um dos que mais acontece, a falsa acusação de crime. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares, né? Aqui eu coloquei, gente, uma página que ela fala sobre a escala de indicadores legais de alienação parental, né? Esse estudo, gente, sobre a alienação, ele é um estudo antigo já, tá? E aí eu coloquei para vocês os dispositivos processuais, tá? Ação declaratória de alienação parental, combinado com a alteração de guarda e ou regulamentação de convivência familiar, né? E aqui fala também sobre o papel do juiz atuar de ofício quando ele percebe essa alienação parental também, tá? E aí eu coloquei alguns dispositivos processuais, questão do uso da ata notarial para juntada de áudios e vídeos, que muitas vezes, aqui, gente, até essa questão da utilização de provas ilícitas, ela acaba sendo mitigada nesse tipo de demanda, tá? Sempre em prol da criança e ou do adolescente. Né? Então, às vezes, você obteve por uma maneira o quê, gente? Ilegal, ilícita, um vídeo, um áudio, mas ele comprova a existência da alienação parental. Então, percebam, isso justifica, né, essa finalidade, essa busca pelo interesse da criança ou adolescente. Isso justificaria a utilização, né, isso justificaria a utilização de provas ilícitas? Então, a professora, por exemplo, Maria Berenice Dias, diz que seria uma das formas de mitigação, né, em que você poderia utilizar, assim, essas provas obtidas por meios ilícitos, né? Então, assim, gente, aí eu coloquei pra vocês quais são, aqui, ó, a lei de alienação parental diz que caracterizados os atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança e adolescente com o genitor em ação autônoma ou de maneira incidental, o juiz pode, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar os seus efeitos, segundo a gravidade do caso, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador, ampliar o regime de convivência em favor do genitor alienado, tá? Estipular uma multa ao alienador, que seriam as atraentes, determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou a sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança e declarar também a suspensão da autoridade parental. Lembra? Suspensão da autoridade parental, suspensão aí do poder familiar, né? Então, ó, caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência, o juiz também pode inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência. E a atribuição ou alteração da guarda, ela dá-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança com outro genitor nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. Então, ó, não deu para ter guarda compartilhada, eu vou deixar a guarda com quem reúne melhores condições. Aquele que não inviabiliza o contato da criança com o outro, né? Depois aqui, a alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se decorrente do consenso entre os genitores ou de decisão judicial, tá? Então aqui, gente, coloquei para vocês aqui alguns julgados, tá? Antigos mesmo, algumas situações envolvendo a alienação parental, uma bibliografia específica para quem quiser aprofundar um pouco mais. Aqui é apenas uma sugestão, né? Eu gosto muito, muito, muito do trabalho que foi feito pelo professor Rolf Madaleno e o Rafael Madaleno nessa obra Guarda Compartilhada Física e Jurídica, tá? Aqui, gente, são obras específicas sobre guarda,
Mas essas obras acabam falando também um pouquinho sobre alienação parental. Sobre alienação parental, você vai ter um rol infinito de obras, né? Porque hoje no Brasil você já tem um estudo muito mais. Tem livro da Maria Berenice Dias, tá? Você tem livros bem específicos falando sobre esse instituto. Eu, particularmente, entendo que vocês, assim, né, que ocuparem os seus respectivos cargos, né, como juízes, promotores, defensores, vocês devem buscar um aprofundamento, tá? Porque realmente é uma situação muito, muito, muito grave que a gente vivencia hoje, né? Dentre os vários problemas que eu já noticiei para vocês, a alienação parental, ela é um mal social, ela é um mal, né, que ele ronda as famílias brasileiras. E aí a gente precisa estudar mais esse tema para que a gente consiga entender, né? Porque, gente, às vezes o trabalho da alienação parental, ele é feito ali por baixo dos panos, é tímido, e aí você vai criando aquela campanha, né, de desqualificação do outro, a implantação de falsas memórias, aquelas mentiras, chegando ao nível doentio de falsas acusações de crime, e como eu disse para vocês antes, até que isso seja apurado, a questão da colheita do depoimento do próprio menor, às vezes até na delegacia da criança e adolescente, né, na DCA. Então, isso leva muito tempo, e isso pode gerar um afastamento, porque na dúvida os juízes tendem a suspender as visitas, ao invés de estabelecer uma visita assistida, um contato ainda que mínimo, né? Porque, gente, essa suspensão, ela se justifica quando você tem realmente muitos elementos, principalmente que caracterizam o quê, gente? O abuso, o crime, porque aí realmente a criança, você não pode, né, deixar aquela criança com o algoz dela. Agora, em outras situações, é preferível, ao invés de suspender as visitas, permitir uma visita assistida, uma visita que aconteça na salinha do psicossocial forense, né, a cada 15 dias, para que pelo menos não seja cortado de absoluto o contato. Porque né, essa ruptura repentina do contato, dependendo também da idade da criança ou adolescente, ela pode ser muito impactante. E aí você rompeu um vínculo que às vezes ele não tem como ser restabelecido, tá? Vale muito a pena também ler né, assistir o documentário. Tá bom, meus queridos? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Eu quis realmente separar essa aula, porque às vezes a gente fala de uma maneira muito por cima, mas eu acho que é um tema muito sério, tá? Para fins de prova, para fins de realidade prática que vocês vão passar. Então, a gente tem que dar, né, a César o que é de César. Eu preciso dar importância a certos temas que talvez eles não tenham, né, que às vezes a gente estuda e não tenha dado a ele a importância que ele merece. Então, que a gente saiba ter esse zelo, essa prudência, né, essa perspicácia. Tem que ter, gente, um sexto sentido nesse tipo de demanda. Tem que investigar sim. Tem que marcar audiência de instrução e julgamento, porque você vê muita questão do comportamento dos pais na própria audiência, né? Além da colheita do depoimento sem dano, das crianças, que é feito por especialistas. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Aquele beijo.